Bom, boa noite a todos. Esse é o terceiro webinar que a gente está fazendo aqui pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Hoje, um tema que está cada vez mais sendo presente no dia a dia, né? Um tema de cuidados paliativos, direcionado aos pacientes transplantados. É algo muito incipiente ainda, então não existem muitos especialistas na área de transplante pulmonar. A doutora Priscila, inclusive, que está aí hoje, vai apresentar um dos tópicos hoje, uma das que está aí começando a trilhar esse caminho, né? Nossa colega de trabalho, e outros dois colegas que vão apresentar umas aulas sobre cuidados paliativos. Um é o doutor Daniel, ele é cardiologista titulado pela SBC, com área de atuação em cuidados paliativos para a EMB, e também é médico assistente do Núcleo de Cuidados Paliativos do HCFM USP. Depois tem a doutora Érica, que ela é médica geriatra, responsável pelo serviço de cuidados paliativos e suporte do Hospital Israelita Albert Einstein, doutora pelo Programa de Ciências Médicas da USP. E a doutora Priscila, que ela é formada em pneumologia aqui pelo HC, fez uma especialização também de cuidados paliativos e hoje é responsável, ela e a doutora Silva, pelo ambulatório de cuidados paliativos e diretrizes antecipadas aqui do transplante pulmonar. Sejam bem-vindos todos, e vou deixar a aula agora para vocês aí para ir tocando, tá? Existe um quadrinho de Q e A, tá? No Zoom. A interação aqui são só os participantes que conseguem ter acesso às imagens e som, mas quem tiver dúvida, por favor, coloque na caixinha de perguntas aí, para a gente poder depois responder a essas perguntas, tá? Também vai ingressar daqui a pouco aqui no Zoom o Dr. Israel Lopes, que é formado em cirurgia torácica aqui pelo HC, e hoje é responsável pelo transplante pulmonar lá do grupo do Ceará, do Messejana. Daqui a pouco ele deve entrar aí também para somar com os outros colegas. Tá? Passo a palavra ao Daniel, que acho que é o primeiro que vai apresentar. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui nessa reunião. Como o senhor falou, né, é um tema ainda muito incipiente, então poder falar um pouquinho da nossa experiência, dos nossos conhecimentos dos cuidados paliativos aplicados por transplante é um grande privilégio, ainda mais para uma população seleta. Então, agradeço imensamente a Priscila, né, minha colega de longa data, que está junto no INCORE dentro do transplante pulmonar, trabalha com a gente de paliativos, e a toda a BTO por abrir esse espaço para a gente ampliar a discussão dos cuidados paliativos dentro dos pacientes pré-transplante e pós-transplante. Então, a minha proposta é falar um pouquinho da inserção dos cuidados paliativos no contexto pré-transplante. Então, como eu sou o primeiro, para a gente poder todo mundo ficar na mesma página, quem conhece paliativo, não conhece, a gente poder discutir os tópicos vinculados, trazer a definição. Existem várias definições para cuidados paliativos. Eu gosto muito dessa, de cuidados paliativos da OMS 2002, e ela traz a filosofia, mas ela é muito prática, ela é ampla, ela é objetiva, e ela mostra qual que é o princípio do cuidado paliativo e principalmente qual que é o momento de se fazer cuidado paliativo. Quem que se destina aos cuidados paliativos? Então, uma atividade multidisciplinar, não exclusivamente do médico, sim de uma equipe multi, que vai objetivar a melhora da qualidade de vida para o paciente e seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida. Então, eu queria pausar alguns minutinhos nessa doença que ameaça a vida. Então, qual que é o momento da gente indicar cuidados paliativos? Para quem que a gente vai indicar? Para aquele paciente que tem uma doença ameaçadora, seja ela curável ou não curável, seja ela com propostas de tratamento modificador ou não, uma doença aguda, uma doença crônica. O gatilho para a gente pensar em cuidado paliativo é o sofrimento vinculado a uma doença grave. E aí a gente vai ter estratégias para intervir. Então, pensando na associação do cuidado paliativo dentro de uma proposta de uma doença que ela é progressiva, ela é incurável, ela vai evoluir para uma fase mais avançada, terminal, a gente tem uma proposta de integração do modelo em que eu tenho momentos mais precoces de doença, onde há vários tratamentos modificadores, por exemplo, no cardiopata, um beta-bloqueador, um IECA, uma cirurgia de revascularização,
broncodilatadores para os pneumopatas, enfim. A gente tem tratamentos que modificam a evolução, modificam a sobrevida, modificam o tempo de vida desse paciente e reduzem a mortalidade. Junto com isso, a gente tem a integração com os cuidados paliativos, que é justamente a forma de tentar fazer com que esse paciente, mesmo com uma doença grave, mesmo uma doença que vai progredir, fazer com que ele viva da melhor maneira possível. Claro que numa fase mais precoce, esse paciente tem uma doença mais estável, mais incipiente, as necessidades de manejo de sintomas, comunicação e afins são menores, mas conforme essa doença progride para um estágio mais avançado, eu vou, ao mesmo tempo que reduzem as oportunidades, as possibilidades terapêuticas, eu vou aumentando a carga sintomática, a complexidade, a necessidade de comunicação, de envolvimento com a família, enfim. E a gente tem, conforme essa doença progride para a sua fase final, processo ativo de morte, cada vez menos tratamentos que podem realmente modificar essa evolução, esse paciente vai chegar à sua terminalidade final de vida, dependendo muito dos cuidados integrados dos cuidados paliativos. Então, dessa forma, a gente tem uma fase precoce, um cuidado intensivo e pouca necessidade de cuidado paliativo, e conforme a doença vai progredindo, eu vou perdendo as capacidades de realmente modular essa evolução e vou pretendendo cada vez mais proporcionar conforto, até onde a gente chega nesse final, que realmente não tem mais como salvar a vida desse paciente, prolongar a vida, não tem mais como modificar essa evolução, e o foco total é o conforto e a dignidade no seu final de vida. Essa é a teoria, é isso que a gente gostaria de ver, é o que a gente tenta ensinar, a gente propõe na nossa intervenção. Mas eu trago aqui um recorte da diretriz de 2021, atualização da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu sou cardiologista, então um pouco dessas discussões eu vou trazer para cardio. E aqui mostra um paciente com NIRA 3, persistente, refratário, ou seja, uma IC avançada, que você vai ter avaliações de gravidade, né, no intermagos, choque cardiogênio, e aí você vem a discussão de transplante. E o que a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia fala? O paciente tem indicação de transplante? Sim, então vai para um fluxograma transplante, suporte ventricular artificial, ou não, ele não tem indicação de transplante, vai para cuidados paliativos. E aí vira uma coisa dicotômica. Ou ele é candidato a transplante, ou ele é candidato a paliativos. A gente não tem um modelo integrativo proposto pela própria Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, o que a gente tem? O sim ou não. A gente tem uma forma que é a mais conhecida, a mais difundida, a mais praticada, que é, durante a maior parte da vida desse doente, é tratamento intensivo, terapêuticas clínicas, intervencionistas, cirúrgicas. A hora que não tem mais nada para fazer, falhou-se tudo, o paciente está morrendo, ou seja, nas suas últimas horas, nos seus últimos dias de vida, eu penso realmente em conforto, eu penso que eu tenho que proporcionar qualidade de vida, qualidade de morte, eu tenho que aliviar esse sofrimento. Só que aí o que acontece? Por mais que eu proponha e faça cuidados paliativos na fase terminal, no final de vida, eu ainda acabo deixando uma lacuna muito grande de oportunidades, de necessidades, demandas de cuidado, de conforto, numa fase que eu poderia ainda fazer as intervenções. Quando a gente faz cuidado paliativo, a gente não exclui o tratamento modificador. Então, eu posso muito bem indicar um transplante, eu posso indicar uma cirurgia, eu posso indicar uma intubação, uma diálise, e continuar pensando que esse paciente tem sofrimentos, sejam eles físicos, psicológicos, sociais, emocionais, espirituais, e eu posso fazer as duas coisas integradas. Só que isso é uma coisa muito cultural, que vem de décadas, né, de cuidados paliativos, que se pensa de uma forma muito maniqueísta. Ou é uma coisa ou é outra. É um modelo muito exclusivo. Então, eu tenho uma grande parte da vida desse doente, o tratamento que a gente conhece e estuda ao longo da faculdade, graduação, que é diagnosticar, prognosticar e tratar. Mas, às vezes, o cuidar fica num segundo, terceiro, quarto plano. Isso aqui impacta muito na qualidade de vida e qualidade de morte desses doentes. Então, o que a gente quer realmente fazer uma integração entre as práticas. Vejam bem, isso aqui é uma das indicações, as principais indicações de transplante cardíaco nos pacientes com insuficiência cardíaca. Vejam, tentem imaginar os pacientes. Uma IC avançada com dependência de drogas inotrópicas ou suporte circulatório mecânico. Pacientes em NIRA 3 ou 4, dispneias ao pequenos ou repouso. Paciente aí com uma arritmia ventricular, tomando choques de CDI ou dependente de procedimentos. O paciente tem risco de morte súbita. Ou um paciente com isquemia, angina refratária, dor o tempo inteiro. Vocês acham que esses pacientes têm indicação de cuidados paliativos? Vamos retomar aqui a definição do cuidado paliativo. Você acha que esses pacientes que eu citei têm impacto na sua qualidade de vida dependente da doença?
Você acha que os seus familiares sofrem? Você acha que a insuficiência cardíaca que está precisando de um transplante não ameaça a vida? Não há sofrimento envolvido, tanto no contexto social, físico, emocional? Ou seja, não merece intervenções de prevenção e alívio? Ou seja, será que esses pacientes que têm essas indicações claras, né, 1, 2, indicação de transplante, também não têm exatamente os mesmos critérios para a indicação de cuidados paliativos? Então, a gente está falando exatamente desse mesmo paciente. Num gráfico integrativo, né, proposto pela própria Organização Mundial de Saúde, a gente retoma. O paciente vai progredir na sua doença até a hora que ele chega numa fase terminal, que eu tenho poucos recursos terapêuticos para oferecer, para realmente modificar aquela evolução de doença, e eu tenho grandes demandas de cuidados paliativos. O transplante se insere exatamente nessa fase. Ninguém vai transplantar um paciente numa fase precoce de doença. Vai pensar realmente quando as estratégias estão falhando e eu vou ter que fazer cuidados paliativos. Então, a gente está olhando exatamente esse mesmo paciente. E pensar, a gente pensa que o paciente tem uma doença terminal, uma falência orgânica, hepática, pulmonar, cardíaca, e aí eu vou indicar o transplante. Eu tenho aquele plano A. O paciente tem uma doença grave, critérios de terminalidade, refratariedade, penso no transplante. E o plano A é, eu vou indicar esse transplante, vou listá-lo, vou transplantá-lo, e ele vai ter uma vida nova. E aqui eu coloco a vida nova, entre parênteses, até para a gente poder refletir. É uma vida nova, porque é diferente do que ele estava vivendo, vão ser novas dificuldades, vão ser novas rotinas, mas também há uma expectativa de uma vida nova, ou seja, uma vida do zero, ou seja, voltar a não ter sintomas, a ter o trabalho, ter a sua vida social, que é algo que as pessoas esperam do transplante e, às vezes, até muito influenciado pela própria mídia, que mostra aí sucessos do transplante, né, excelentes resultados com o transplante de órgãos, com sobrevivem, inclusive com qualidade de vida. Mas existem outros caminhos possíveis e, às vezes, até mais prováveis de acontecer. Esse paciente doença terminal ele não ser incluído em fila, ele ser incluído em fila e depois ser inativado ou retirado por algum motivo, ou ser incluído em fila e morrer aguardando transplante. Infelizmente, pela limitação de disponibilidade de órgãos, a gente tem uma quantidade aquém do necessário. Trazendo isso para números, vejam, a gente tem aqui o registro da própria Associação Brasileira de Transplantes, foram realizados 359 transplantes cardíacos. Ou seja, desses todos do plano A, que chegaram realmente a uma vida nova, 359. De um total de pacientes, não estou falando aqui de pacientes com IC avançado, estou falando de óbitos, 31.336 pacientes, ou seja, se transplanta muito pouco perante da grande quantidade de pacientes que falecem por insuficiência cardíaca. E avaliando aqueles que conseguem chegar ao transplante, efetivamente, né, conseguem o novo órgão, uma grande parte, né, 30% praticamente aqui, não chega àquela vida nova esperada, acabam falecendo em decorrência de complicações do primeiro ano, ou seja, desse total aqui tem em torno aí de 255 vivos, maior do que um ano. Então, realmente é uma condição de exceção, privilégio para poucos. Deve, claro, ser tentado, é uma ótima terapia, a gente consegue realmente modificar a evolução da doença, os tempos de sobrevida, a qualidade, mas a gente tem uma grande quantidade de pacientes que vão continuar sofrendo. E para quais desses pacientes eu vou oferecer cuidados paliativos? Com certeza aquele que não vai ser incluído, porque ele vai acabar evoluindo com a doença na forma natural, aquele que foi incluído e depois inativado, que tem todo um sofrimento da negativa, aquele lá que está sofrendo os procedimentos aguardando transplante, aquele que transplantou e deu errado, e também aquele que transplantou e deu certo. Por que eu vou oferecer paliativos? Pelas mesmas definições que eu falei anteriormente. Vejam, um levantamento aqui da qualidade de vida de pré-transplantados cardíacos. Então, um questionário mostrou uma grande quantidade desses pacientes aí com perda da quantidade de tempo dedicado ao trabalho, ou seja, questões sociais, realizaram menos tarefas que gostariam, não trabalharam, não fizeram atividades do cuidado que gostosamente fariam, consideram a saúde atual ruim, 61% ou muito ruim, com relação ao último ano, 45% um pouco pior ou muito pior, ou seja, esses pacientes têm um agravo muito claro na sua qualidade de vida, tanto nos aspectos físicos, sociais, emocionais, ou seja, eles têm muita indicação de cuidados paliativos, a despeito de terem uma indicação de transplante. Veja aqui uma correlação entre o pré e pós. Avaliação de qualidade de vida, mobilidade, autocuidado, sempre notas baixas. A qualidade de atividade de vida diária, ansiedade, depressão, percepção de condição de saúde, índices muito ruins. Claro que depois que transplanta, isso melhora, é o tema da próxima aula, mas a gente vê que o paciente pré-transplante é um paciente muito dependente de cuidados, com uma qualidade de vida ruim, muito sintomático, dependente aí de intervenções de cuidados paliativos,
tanto quanto dependente do próprio transplante. Claro que a gente tem grandes necessidades, são sintomas não exclusivamente físicos, mas sociais, espirituais. Um dos grandes problemas é que há um grande foco na necessidade do transplante, das coisas darem certo, os protocolos são muito rígidos, então algumas questões acabam ficando para segundo, terceiro plano, mas nem porque elas estão no segundo, terceiro plano, elas são menos importantes. E às vezes os pacientes dão tanto foco em dar certo, ser forte, enfrentar, que eles se auto-sabotam. Eles negligenciam seus próprios sintomas. Não, doutor, eu estou bem, não estou sentindo nada, estou pronto. Se chegar um coração amanhã, pode me colocar na mesa que eu estou lá. E às vezes o paciente está numa condição clínica muito ruim. Então a gente tem que dar atenção, ser ativo nessa busca e dar vazão a essas necessidades, saber como intervir. Aumenta o nível de estresse, aumenta o nível de ansiedade, há uma perda da autoestima e, consequentemente, isso reflete na família e com o estresse dos cuidadores. E lembrar que esses pacientes, às vezes, estão se sacrificando muito para poder estar lá. Eles vêm de outras cidades, de outros estados, né, largam suas atividades, suas famílias, seus hobbies, prazeres. Às vezes eles não conseguem fazer pela própria doença, às vezes são privados por conta do tratamento, ou por depender de uma internação prolongada. Existem gastos, a questão financeira não pode ser negligenciada, por mais que às vezes esse paciente esteja no SUS, né, tem tudo que envolve, né, o suporte. Esses pacientes às vezes têm que ganhar ou perder peso para entrar numa faixa de transplante, então restrições dietéticas ou suplementações, necessidade aí, já vi de sonda ou de gastrostomia para poder dar uma complementação calórica, aquele paciente já tem uma certa caquexia. Às vezes a própria reabilitação faz um esforço, esse paciente se cansa e acaba tendo uma exacerbação sintomática. Então, essa é um sacrifício que eles são expostos para chegar ao transplante. E onde que a gente está? A gente tem que se situar. É um ambiente de extremas incertezas. A gente não sabe se esse órgão vai chegar, como vai chegar, se um dia vai ser um sucesso ou não. E a gente tem uma cultura, né, isso é do Ocidente, de não falar da morte, assim como de não falar nada negativo. Então, sempre objetivo, sempre positivo, sempre muito otimismo que envolve. Então, a gente vai deixar para uma segunda conversa, um segundo plano ali, questões de, e se não der certo? E se não aparecer o órgão? E se falhar o transplante? Não, agora o foco é dar certo. E isso vem de dois lados, vem da família, vem do próprio paciente, às vezes da própria equipe, esse positivismo. Então, vamos nos enfrentar. Às vezes até uma limitação de informações negativas, justamente para não deixar mais triste, até uma certa piedade aí pelo paciente, com relação ao próprio diagnóstico e prognóstico, para evitar um sofrimento, ou às vezes a própria equipe tem uma dificuldade de tratar assuntos difíceis. Isso é comum, né? Não é fácil virar e falar umas notícias, fazer o acolhimento, isso demanda técnica, demanda tempo, disponibilidade. Então, às vezes, a comunicação acaba sendo um grande limitante nesse processo. Às vezes é difícil diagnosticar a terminalidade. O paciente tem lá N exacerbações, ele já passou por intercorrência, mas ele sempre volta, melhora. Então, às vezes é complicado prognosticar o tempo de sobrevida, qual o melhor momento desse paciente entrar numa lista de transplante. Geralmente, os pacientes transplantados são mais jovens, né? A gente tem uma questão etária aí que piora o prognóstico ao transplante. Então, pensar que aquele paciente mais jovem, né, ele tem uma vida ainda, tem ciclos a serem vividos, ele vai ser limitado dessa possibilidade, mas ele teria uma chance de receber esse órgão. Então, é difícil a gente tratar a finitude em pacientes mais jovens. E essa questão assim de lutar, de buscar, isso às vezes parece que faz parte. Não, eu tenho que sentir dor, porque dor faz parte do processo. Não, eu vou lá, vou superar. Não, tudo bem, eu ser entubado, mesmo que não tenha chance, eu quero lá tentar, porque eu não vou morrer na praia, aquela coisa de luta, né? Eu não vou perder para a doença, né? Eu não vou ser um fracassado. E isso acaba sendo os dois lados, tanto do lado do paciente e família, como até da própria equipe. E às vezes tem aquela coisa, pô, já investi tanto nesse paciente, ele já está aqui há 3 meses em ECMO, agora eu vou tirar da lista? Não, aqui a gente tem que continuar lutando por isso, e já que está aqui, às vezes tem esses riscos de pensamentos, não são errados, né? Não vou apontar o dedo, não é para pensar assim, mas tem todo um plano que envolve e o sofrimento dos dois lados, que ninguém aqui é robô. Então, tudo isso acaba sendo muito legítimo. Então, a gente tem que entender aonde que a gente está entrando também para poder ajudar. E os paliativos, como é que estão inseridos nesse contexto? Dificilmente há discussões sobre paliativos ou diretivas. A Pri vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso.
ainda há muito desconhecimento e desinformação sobre cuidados paliativos, ou seja, todo um medo, a mística que envolve o cuidado paliativo, ele é associado exclusivamente para quem está morrendo, para quem está no final de vida, para quem está desiludido, sem esperança, né, para quem vai ligar morfina e morrer em 24 horas. Então, tem muitas dessas questões aí por falta de educação mesmo. E a gente não tem uma rotina de cuidados paliativos dentro das práticas assistenciais. Ó, agora a Pri vai falar um pouquinho mais. Esse paciente que está em indicação de transplante também vai ter indicação no paliativo, ele vai acompanhar nos 2 ambulatórios, ou vai ter um cuidado paliativo, uma equipe de paliativo dentro de um heart team, por exemplo, numa equipe transplantadora. E, infelizmente, a gente também tem poucas pesquisas, poucas evidências científicas para embasar os benefícios, embasar quais são as necessidades, ou até mesmo as formas de introduzir o paliativo nesse contexto peri-transplante. Então, tem muito chão ainda para a gente correr. Sempre que o cuidado paliativo ele chega, parece que ele traz a morte junto, né? Parece que o paliativista vai lá para falar de morte. Não, a gente vai lá para falar de vida. Mas tem alguém lá que tem o risco de falar de morte. Mas aí tem o outro que fala do transplante, da cura. Quem que eu vou preferir? Eu vou preferir o cara que tem a chance de me dar um órgão novo e eu viver mais 10 anos. Não quero falar esse negócio de morte. Então já tem esse preconceito. E é aquela coisa que a gente falou, o antagônico, o paciente é ou exclusivamente intervencionista ou ele é exclusivamente paliativo. Difícil a gente pensar de uma forma integrativa. E é muito cultural, dá para mesclar. E a gente ter essa sutileza, essa sensibilidade de lidar a esperança no transplante, mas ao mesmo tempo a possibilidade de contemplar alternativas. Não dá certo entrar na fila ou morrer na própria expectativa do órgão, transplantar e ter consequências que não levam aí àquela sobrevida tão esperada. E um grande limitante, uma barreira é ter número, né, de profissionais capacitados para poder fazer esse trabalho. A gente tem que ter pessoas especializadas que conheçam justamente esse meio para poder integrar e fazer uma coisa certa. E um grande problema é começar a atropelar e começar a ter intervenções inadequadas, isso acaba prejudicando ainda mais o trabalho da equipe de transplante ou até mesmo o sofrimento do paciente e da família. E aí, quais são as grandes preocupações que a gente tem quando gostaria que esse paciente tivesse um envolvimento paliativo? Para avaliar realmente a proporcionalidade das intervenções, até que ponto a gente está ainda sendo adequado para indicar uma terapia intensiva, um suporte ventricular, né, uma intubação. Esses pacientes, se eles estão com aquele sobrenome transplante, ou vai para a lista, ou está em lista, ou foi transplantado, uma grande chance desse paciente morrer no hospital, uma grande chance desse paciente morrer dentro do UTI, ou até mesmo em ventilação mecânica, e pela falta dessa introdução ao cuidado paliativo, uma chance grande dele não participar das próprias discussões da terminalidade ou das suas preferências de antecipadas. E isso acaba sendo um ciclo vicioso. O sofrimento que leva a um risco grande de tratamentos desproporcionais, destanados, por obstinação terapêutica, uso inadequado de recursos, UTI, dispositivos, enfim, que vai levar a mais sofrimento e sofrimento de todo mundo. Então, isso é um grande risco, a gente tem que ser muito crítico e reavaliar periodicamente o quão adequado estão as nossas condutas. E uma grande preocupação é com relação a expectativas e o quanto se aposta no transplante. É legal, realmente pode dar certo, vamos lá, só que é uma das possibilidades, existem outras. Porque o que acontece? Os pacientes vão all-in. Todas as minhas fichas nesse transplante. Se por qualquer coisa não der certo ao longo do caminho, a decepção é grande. Então, quanto mais alta a expectativa, mais alta a queda. E a gente se preocupa como uma mãe que preocupa de um filho. Né? Filho, vai lá, pega o agasalho, vai esfriar, pega o guarda-chuva, vai chover, toma cuidado, pode ser que as coisas não deem tão certo. Né? E a gente gostaria de alertar e propor essas duas opções. Só que é muito difícil a gente chegar e conversar sobre desfechos negativos quando tudo já está muito construído, já está há meses ou até há anos esperando que esse transplante vai ocorrer, e a gente chega lá no final, realmente não aconteceu, vamos aqui conversar sobre o final de vida? É muito complicado, é muito sofrido, porque ele sobe uma expectativa e cai dessa expectativa. Claro, se ele transplantar, todo mundo fica feliz e vai festejar, mas a gente também tem que trabalhar com as grandes possibilidades disso não dar certo por algum problema no caminho. E aí vem as propostas de integração dos cuidados paliativos junto ao transplante. Eu tomei o cuidado aqui de colocar um mais, porque realmente é uma somatória. Eles são sinérgicos nessa proposta e vem lá do transplante hepático de 2004 com o Rossaro, falando de estratégias de intervenções aí pré-operatórias de cuidados paliativos na avaliação para transplante de fígado.
E aí vem outras formas de a gente intervir, como educação, né? A educação é fundamental para todo mundo, né? A comunicação, esse esclarecimento, envolver o paciente, a família nesse processo de decisão, não ser uma coisa só hierárquica, a equipe decidiu, estamos te colocando. Então, ouvir realmente até onde o paciente também tolera tudo isso, criar esse planejamento em conjunto, saber lidar, então, né, fazer esse bem bolado entre a esperança e a expectativa, preparando para as frustrações, e aí vem uma delicadeza de não ser aquele cara chato, né? Sempre vem o paliativo e fala assim, e aí, vamos falar aí se não der certo? Você já pensou se não der certo? Aí você fica meio que agorando. E pelo contrário, a gente não quer, a gente está torcendo para dar certo. A gente tem sim que estar disponível para mostrar as possibilidades, estar disponível para ouvir as demandas, as angústias, as dúvidas, mas sem ser aquele cara que parece estar lá, ó, só vendo o lado negativo. Às vezes eu dou aula e falo assim, pô, mas o Daniel não gosta do transplante. Pelo contrário, eu sou cardiologista, eu vivenciei ali um processo de transplante, vi muitos darem certo, também vi muitos darem errado. E como a gente poderia melhorar o cuidado independente do dando certo ou dando errado. E é claro que se eu tenho uma equipe integrada, eu tenho um fluxo, eu tenho uma rotina, é muito mais fácil dessa comunicação, dessa estratégia dar certo. Essa integração entre as equipes, principalmente quando a gente entende que enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, todo mundo faz parte em olhar esse paciente de forma individualizada, especial, e poder oferecer aí todos os cuidados nesse contexto de vamos para o transplante. E aí tem alguns artigos, eu trouxe aqui especificamente de uma clínica em Toronto, no Canadá, basicamente com pacientes pré-transplante de coração e pulmão, majoritariamente pulmão, que foram encaminhados para uma introdução precoce de cuidados paliativos. Então a gente vê aqui que os pacientes são muito sintomáticos, né? Dor, cansaço, náusea, depressão, ansiedade, enfim. Todos os pacientes tinham pelo menos um sintoma acima de 4, numa escala de 0 a 10, de intensidade, ou seja, pelo menos um sintoma moderado, e claro, vários pacientes aí com mais de um sintoma. E aqui, o quanto que essa integração precoce, falando exclusivamente de sintomas, pode ser melhorado, alguns mais, outros nem tanto, nesse contexto de intervenção pré-transplante. E uma coisa que é muito importante, até vou caminhando aqui para o final da exposição, a gente não pode esquecer a equipe. A gente fala muito da atenção do paliativo ao paciente, à sua família, mas a gente também tem que pensar que tem uma equipe que sofre. Isso é muito importante. Eles estão lá acompanhando, estão avaliando, estão fazendo exame, estão conversando, discutem, né, abordam essa família, fazem um trabalho excepcional, mas também eles sofrem, porque eles veem muitos pacientes não chegarem ao transplante, ou veem pacientes transplantados não darem certo depois aí de muitos anos de segmento. Então, a gente também tem que estar lá junto para ver essas demandas, estar lá para validar toda essa intervenção, todo esse carinho, que a equipe de transplante ela vira como se fosse uma grande família do paciente, da família. Então, assim, eles conhecem muito bem, é muito louvável todo o tratamento que eles dão, assim, muito personalizado. Claro, tem um sofrimento. Está sempre lidando com pacientes muito graves, está sempre lidando com sofrimentos, são vivências diárias aí de dor, de angústias, e muitas vezes a impotência quando as coisas não estão chegando na sua finitude. Isso tem um impacto na própria saúde física e mental, tem um possível impacto na questão pessoal que a gente não pode negligenciar, então há uma necessidade também da gente acolher e estar junto para suprir as necessidades da própria equipe de transplante. E eu finalizo aqui com uma reflexão. Quando o paciente está numa situação de doença terminal, que ele está pensando, está se cogitando o transplante, é uma ótima oportunidade para pensar em questões da vida, da própria doença, da própria biografia, dos próprios valores, né, dos sintomas, e com essa reflexão melhorar esse processo que ainda vai se dar, às vezes aí por semanas, meses, enfim. Então, é uma grande chance da gente falar sobre a própria vida, sobre a própria doença e melhorar tanto o contexto para o paciente como para a própria família. E aí, aliviando, com as intervenções de paliativa, aliviando, aprimorando o cuidado, agregando mais qualidade, a gente vai tentar fazer com que esse processo dê dando certo ou dando errado, tendo o sim da equipe de transplante, tendo o não da equipe de transplante, a gente fazer esse enfrentamento da doença e do tratamento da maneira mais leve, ou mais tolerável possível. Eu agradeço aqui a atenção de todos e passo a palavra para minha colega.
Legal. Obrigado, Daniel. Obrigado, excelente apresentação. Muito bom mesmo, didático. Acho que várias questões que tinha aqui você respondeu. Vou deixar a discussão aí para o final, né, algumas dúvidas. E queria então passar a palavra para a doutora Érica, que é geriatra lá do Hospital Albert Einstein, vai falar para a gente sobre cuidados paliativos em pacientes transplantados. A palavra é sua, Érica. Muito obrigada, gostaria muito de agradecer o convite e agradecer a oportunidade de falar em cuidado paliativo num cenário que não é o habitual da maior parte dos paliativistas, né? O foco de cuidado paliativo geralmente é conhecido como a parte de oncologia e nesse cenário que a gente tem é muito desafiador e é novo para o médico paliativista. Então, se tiver algum problema de passar slide, por favor, me sinalizem. Às vezes vão dar uns problemas aqui. Me coube falar um pouquinho sobre pós-transplante, né? A equipe de cuidado paliativo envolvida no pós-transplante. Eu vou focar um pouquinho no transplante pulmonar, mas eu vou fazendo em comparação paralela com os outros órgãos sólidos também, tá? Então, o paliativista, a primeira coisa das dificuldades que existe é entender mais ou menos para onde está indo o transplante, depois que o paciente transplantou. A gente às vezes chega num primeiro momento como se fosse um outro profissional que nunca teve contato com o transplante. Eu acho que quanto mais inserido dentro da equipe a gente está, mais a gente vai aprendendo. Mas, por exemplo, a gente tem que entender que a sobrevida de um transplante de um órgão nunca é igual à sobrevida de um transplante de outro órgão. Quando eu estou falando de transplante pulmonar, a gente tem uma sobrevida de 5 anos relativamente baixa, né? Menor que 60%, comparativamente com outros órgãos sólidos. Rim, fígado, a sobrevida ela é muito diferente do transplante pulmonar. Independentemente, existe uma disfunção crônica de enxerto, e aí pode ser de qualquer coisa. Diferentemente, por exemplo, do transplante renal, que pode dar errado, e o paciente volta a dialisar e não tem a sua vida imediatamente ameaçada, né? Um transplante pulmonar tem um caminho totalmente diferente. Uma disfunção crônica do enxerto, ela leva a sintomas muito claros de falta de ar, de cansaço. O paciente ele sente isso no seu dia a dia e tem um impacto enorme na qualidade de vida. Muitas vezes revivenciando tudo aquilo que ele já passou no passado. Além disso, dos sintomas associados, né, com uma possível disfunção de enxerto, todos vão ter uma toxicidade relacionada à imunossupressão. Então, muitas vezes, o que não é pensado é como é que você vai trocar um problema pelo outro. É um problema eminentemente que a pessoa pode falecer, e claro que é por isso que o transplante está sendo indicado, mas o que fazer para conviver com uma imunossupressão daqui para frente? E aí, nesse sentido, eu acho que muitas pessoas não estão preparadas para o pós. Batalhar para fazer tudo possível para chegar no transplante é uma coisa. Uma coisa muito diferente e depois, chegou o órgão, e a partir de agora, como é que vai ser? Eu esperava que fosse transplantar, que talvez no começo fosse mais difícil, mas depois bola para frente, mas muitas vezes não é isso que acontece. Não é só nos primeiros 1, 2, 3 meses. Tem pacientes que ficam sintomáticos, muito sintomáticos logo no começo, e tem pacientes que ficam muito sintomáticos muito mais a longo prazo. E essa divergência da expectativa e da realidade, ela pode ser bastante tóxica para o paciente e para a família também. Igual eu estava comentando, a gente está falando de características dos pacientes pós-transplante, né? Tem esse estudo que é bem interessante, que foi um estudo de 2020, desculpa, aqui está errado, de 2010 a 2012, foi publicado em 2015, que era um N ainda muito pequeno de pacientes que já tinham recebido órgão, já tinham recebido transplante pulmonar, e aí houve o acionamento da equipe de cuidados paliativos. Então, isso já tem algum tempo. O que eles perceberam lá na época, lá atrás? Que o paciente ele era muito, muito grave já na entrada no acionamento. Era um paciente que já era geralmente acamado e que precisava de ajuda para qualquer atividade do dia a dia e do autocuidado. A maioria tinha uma disfunção crônica do enxerto, que é aquela questão que eu comentei. Alguns já tinham desenvolvido disfunção de outros órgãos. Alguns tinham alguma infecção que levaram a acionamento da equipe de cuidado paliativo, e alguns poucos tinham neoplasia, algumas vezes relacionadas à própria imunossupressão. Mas nem sempre era a questão da questão da vida e a morte que acionava a equipe de cuidado paliativo. Uma parte falava assim, olha, eu estou chamando vocês para controle de sintoma,
tá bom? Para controlar a maioria de dispneia, em segundo lugar, dor. Não é para planejar nada de intervenção ou limitação terapêutica. Então, era quase que 60% a 40%, mas existia nesse estudo essa visão. Em algum momento do segmento desses pacientes extremamente graves, isso apesar de muito graves, não vamos falar de morte ainda, 92% desses pacientes usaram opioides em algum momento do seu acompanhamento. O que é interessante desse estudo também é que quando que eles acionaram a equipe de cuidado paliativo? Enquanto a gente está falando do pré-transplante, o quanto mais precoce possível, porque o paciente já está muito grave, no pós-transplante, nesse estudo, as coisas mudam um pouco. Então, eles começaram a acionar a equipe de cuidado paliativo muito tarde, geralmente uma média de 3 anos, 3 anos e meio depois do transplante. Então, o que aconteceu nesse começo? Não, agora a gente ainda tem que investir tudo, não é hora de chamar a equipe de cuidado paliativo. E percebam que uma boa parte foi chamada, né, 50% desses casos foi chamado na última semana antes do paciente falecer. O que deixa muito pouco tempo para a gente fazer qualquer intervenção mais significativa, não que a gente não possa fazer, claro que a gente acaba fazendo, mas como é que a gente vai cuidar dos sintomas físicos, espirituais, a parte social, formar um vínculo com a família, formar um vínculo com o paciente no espaço de vida tão curto. Limita muito o potencial que uma equipe de cuidado paliativo pode fazer nesses pacientes. E outra coisa bastante interessante, mas claro que para mim era meio óbvio nesse estudo, é que a grande maioria desses pacientes, 75% desses pacientes, foram avaliados numa internação. Então, durante todo o segmento ambulatorial, em que muitas vezes, né, uma disfunção crônica do enxerto já se fazia presente, já se sabia que tinha algum sinal de que isso estava acontecendo, não era acionada a equipe de cuidado paliativo. Então, esse é um cenário mais ou menos de 2015. Outra coisa também desse estudo é que mostrava que mais ou menos meio a meio tinha alguma diretiva antecipada de vontade. Antes da interconsulta, na primeira consulta de cuidado paliativo, 50% já tinha alguma diretiva, sendo que 9 eram pacientes que já tinham determinado que eles eram DNR, eles não iam ser candidatos à reanimação, e 3 eram full code. Não, quero ainda ser submetido a tudo que existe, eu acho que é super importante. E outra metade nunca se falou sobre esse assunto, então ainda precisaria se conversar a respeito. E olha que interessante, os pacientes que foram abordados pela equipe de cuidado paliativo tinha uma proporção de full code maior do que os que tinham definidos antes, né? Definido a diretiva antes. Provavelmente porque anteriormente era muito mais claro de, não, olha, eu já quero exercer minha autonomia e falar que eu não quero. Era muito mais fácil limitar. Né, não partiu, às vezes, muito mais do paciente do que da equipe. E desse paciente, então, que foi para interconsulta de cuidado paliativo, e aí sim eles avaliaram, então 5 eram full code e 7 eram DNR, de não reanimação. Então, o que aconteceu com esses pacientes full code? Todos foram reanimados no final. O que aconteceu com esses pacientes? Observou-se que o acompanhamento de cuidado paliativo, ele muda o entendimento, a progressão e o planejamento de cuidado. Não é uma vez que está estanque, já define isso, vai daqui para frente desse jeito e ponto final. Desses 8 pacientes, então, 2 optaram por um negócio chamado ICU Trial, que você, tá bom, vamos tentar, é uma tentativa, eu sei que pode não dar certo, mas eu quero tentar. Isso é uma coisa que a gente faz ainda bastante aqui no Einstein, em pacientes de transplante ou não, e eu acho que dá uma sensação de conforto de estamos tentando, não é um tudo ou nada. Vamos tentar, mas se não der certo, está todo mundo combinado que a gente vai parar. E aí, em 2 casos, então, depois de 7 a 14 dias, né, foi um a 7 dias e um 14 dias, ia ser retirado essa invasão, e realmente foi isso que aconteceu, e o paciente faleceu sob cuidados paliativos exclusivos depois da retirada, faleceram rápido. 3 faleceram na enfermaria, 2 faleceram em casa, nenhum desses outros recebeu qualquer manobra de reanimação. Ao longo do tempo, o próprio paciente ou seu responsável legal entenderam a não indicação da reanimação, e nenhum desses foi reanimado, e no segmento desse estudo, ainda um paciente estava vivo. Mas para mostrar como um acompanhamento adequado, e se você tem vínculo, pode mudar a evolução e as decisões e o planejamento, e até a compreensão do paciente e da família sobre o que está sendo feito, e qual que é a proposta a partir de agora.
Já esse estudo, que é aquele lá de 2015, esse é de 2020, muda bastante o cenário. A gente tem um desenvolvimento muito maior de cuidado paliativo nos Estados Unidos, no Canadá, e aí ele começa a chegar mais forte também no Brasil, né? Nesse estudo, ele mostrou que foi uma coorte, então é diferente daquele outro que foi um coorte, esse aqui foi uma coorte, com ele muito maior. Lá eram 24 pacientes, isso aqui são algumas poucas centenas de pacientes que foram seguidos, né? E eles viram que esses pacientes na coorte, 42% faleceu, que estavam seguindo com a equipe de cuidado paliativo, uma sobrevida em um ano de 86%, mas em 5 anos já caía muito, ia para 57%, dando um entendimento para a gente que não é porque passou o primeiro ano que está tudo resolvido, né? A gente ainda continua com riscos de sofrimentos e de falecimento durante todo o segmento do paciente. E uma taxa de retransplante muito baixa, de 0,5%. Aqui no Einstein a gente está acompanhando já há algum tempo os pacientes de transplante de pulmão, cardíaco, fígado. No de pulmão a gente ainda vê relativamente pouco retransplante, a gente tem acompanhado alguns casos de disfunção crônica de enxerto, e o que eu observo é que poucos chegam com uma performance adequada para ser sequer candidatos a um retransplante, né? E outros órgãos não, o retransplante é uma realidade. Então, o retransplante de fígado a gente vê com uma certa frequência maior aqui no hospital, que a gente acompanha bastante, e cardíaco também uma quantidade muito pequena de retransplantes. Mas é uma possibilidade, e muitas vezes a equipe sabe que é uma possibilidade e quando definir essa possibilidade de retransplante ou não. Fica meio que uma corda bamba, e que daí eu como paliativista, dependo do especialista, do transplantador e da equipe para me direcionar. Qual a chance disso acontecer, qual o sucesso e qual os riscos que a gente está enfrentando a partir de agora. Eu dependo dessa expertise que eu não domino. E às vezes eu acho que a equipe de transplante domina, mas com uma proporção ainda pequena, porque ainda não é uma realidade, né? Além disso, desses pacientes todos, né, de coorte, 17% desses pacientes já estavam em contato com cuidado paliativo pré-transplante, que foi um fator de acionamento posterior. De novo, a maior parte dos pacientes internados, então essa é uma questão, ainda a gente já não aciona cuidado paliativo no pós-transplante. Já transplantou, não pode ser candidato a cuidado paliativo, né? O que é uma inverdade, eles são muito sintomáticos. Quando teve acionamento, 64% foi no primeiro ano pós-transplante, uma média de 6 meses, mas no primeiro ano pós-transplante existia muito acionamento dos pacientes internados e não externos, a maioria com necessidade de controle de sintomas, uma porcentagem menor com suporte psicossocial, nenhuma com uma orientação específica de acionamento da equipe de cuidado paliativo para a gente precisa começar a definir as diretivas, e esse é o objetivo que eu quero de vocês nesse momento, vindo muito essa questão de, em paralelo a outros tratamentos, eu preciso que vocês ajudem no controle de sintomas. Vou falar que na realidade do Einstein, chamam bastante a gente para controle de sintoma, é um fato, mas chamam a gente muito para apoiar nas decisões de diretiva, como construir isso de uma maneira adequada e que demanda muito tempo. Então, eu entendo que a equipe de transplante também é muito sobrecarregada e a gente está para dividir o tempo necessário, a expertise de comunicação, e acaba sendo uma troca muito interessante ao longo dos anos que tem acontecido aqui no hospital. E por que não chama a nossa equipe de cuidado paliativo, se a gente traz tantos benefícios, né, se a gente pode ajudar tanto, onde que está o gargalo? A princípio a gente fala, é uma limitação emocional, é um vínculo muito grande com o paciente, e a gente tem muitas coisas que a gente pressupõe, mas esse estudo, pelo menos da parte de pulmão, eu acho que demonstra bastante um dos gargalos principais que a gente tem. Existe esse estudo mostrou um estudo com transplantadores, né? Os pneumologistas transplantadores nesse caso, e percebia-se que, apesar da média de idade desses médicos forem relativamente jovens, na maioria perto dos 40, 50 anos, existia uma divisão. Existia 45% que achavam que o transplante era uma solução temporária, que entendia que retransplantar não era uma mágica que acabou o problema, via muito uma crítica de estou trocando um problema por um outro problema, um problema agudo e crônico, por outro crônico da mesma maneira, e que tinha impacto na qualidade de vida. Entendia muito o papel do serviço de cuidado paliativo
em conjunto com outras terapias direcionadas. Então, o paciente ainda é candidato a milhões de intervenções, mas que a equipe de cuidado paliativo poderia ter uma ação benéfica nesse cenário. Ver a equipe de cuidado paliativo como um apoio para lidar com a possibilidade de uma rejeição crônica e como lidar com isso, e um preparo talvez para realmente não ter nenhuma intervenção que possa não só modificar a evolução da rejeição crônica, porque não existe nenhuma intervenção maior, né, além de um retransplante, mas como é que você lida nos seus sintomas, isso no seu dia a dia. E para aqueles que são candidatos a um retransplante, como é que a gente pode orientar como é que seria esse possível retransplante? Até porque, eu vou fazer um paralelo com os pacientes de transplante de fígado, eles já passaram por isso uma vez. Eles já têm como se fosse uma síndrome de estresse pós-traumático lá de trás. E só de imaginar que são candidatos a reviver tudo isso de novo, pode ter um peso muito grande. Se por um lado, poxa vida, como é que eu vou negar transplantar novamente? Não é meu papel. Mas fazer com que o indivíduo entenda que rejeitar também é uma escolha justa e que é dele, mas que se ele estiver disposto a passar por aquilo tudo de novo, talvez melhor, talvez muito pior, vai ter toda uma equipe que vai apoiá-lo. Então, não é que tem a proposta de retransplante e está resolvido o problema. Entende toda a complexidade que isso também pesa. Então, chamar a equipe de cuidado paliativo não significa que o paciente também não vai retransplantar, né? Por outro lado, a gente tem outro grupo, que era de 55%, que acha que o transplante é igual à sobrevivência. Que, a partir do momento que o paciente quis fazer o transplante, já que é uma questão de escassez tão grande de recurso, de órgão, a partir do momento que você fez, agora agora você aguenta. Então vamos, que agora você entendia, pressupõe-se que a pessoa entendia, já sabia de todos os riscos que ele estava envolvido em aceitar o órgão, né? O que vou falar, que na verdade não é isso que acontece em boa parte das vezes. Esse grupo aciona o serviço de cuidado paliativo só quando fala assim, tá bom, eu não tenho mais nada a ofertar para esse paciente. E isso tem o risco de gerar uma sensação de abandono, de falar, olha, agora eu não tenho mais nada para fazer, eu vou chamar a equipe de cuidado paliativo. Não, a gente ainda tem muitas coisas para fazer, mas não para mudar a sua sobrevida. Eu tenho para melhorar outras coisas, mas também não chamar a gente não vai mudar a sobrevida. E essa que é a verdade, né? Mas é um grupo que entende que um retransplante e um cuidado paliativo seguem caminhos distintos. Tratar para modificar a doença é um caminho distinto da equipe de cuidado paliativo. A gente tem mudado essa visão aqui no hospital e tem sido extremamente gratificante. Entendendo um dos motivos pelos quais também, né, todo mundo acha que é difícil chamar no começo, por que chamam depois de 3 anos? Por que não chamam logo no começo a equipe de cuidado paliativo? 37% acha que os endpoints de qualidade de transplante, por exemplo, sobrevida no primeiro ano pós-transplante, é um endpoint muito importante para muitos centros. Então, eles evitam chamar a equipe de cuidado paliativo achando que pode aumentar a mortalidade. Isso segura o acionamento de cuidado paliativo, né? E um dos outros motivos também principais é a possibilidade de prescrição de opioide e benzodiazepínicos. Realmente, a gente tem muito com mais frequência a gente prescreve esse tipo de medicação, mas existe um receio de que seja prescrito desnecessariamente ou aumente o risco de adição. E vamos lembrar que nos Estados Unidos existe uma epidemia do uso de opioides, né, em que lá morre mais gente por causa de opioides prescritos do que de acidente de carro, isso é uma epidemia de fato. Aqui a gente não está nesse nível e a gente tem que ter muito cuidado e consciência quando a gente vai prescrever uma medicação de ação prolongada, como um opioide. Tem um medo também dessas medicações alterarem o nível de consciência, causarem retenção de CO2 e alterarem a mobilidade, pensando, eu transplantei, eu preciso que ele reabilite. Como é que eu vou dar essas medicações? Vai impedir que ele reabilite. E aí é um outro tipo de perfil de paciente. A gente vai titulando, às vezes em gota, via oral, mas tentando chegar a um equilíbrio que o paciente se beneficie de um conforto e ainda consiga fazer uma reabilitação, tá? E eu tenho alguma experiência desses pacientes, principalmente de pulmão, falando da retenção de CO2, de prescrever opioide e nunca teve nenhum problema, tá? Em relação a isso. O máximo foi o intestino um pouco preso, que isso todo mundo tem. A grande maioria que usa opioide. E por último, achando que o paciente que usa opioide benzodiazepínico nunca vai ter a possibilidade de ser candidato a um retransplante.
sendo que nós já vimos lá atrás que a taxa de retransplante é uma coisa muito, muito, muito baixa, então é um medo um pouco mais injustificado. Além disso, igual eu tinha comentado anteriormente, o paliativista ele tem que entender para cada órgão como é que é o pré-transplante, como é que é o transplante, como é que é o pós-transplante. São caminhos que a gente desconhece. Então, tem as questões dos complicações iniciais, né, na parte precoce da história do transplante, e é um aprendizado. A gente tem que entender o que acontece. E a gente também tem que entender como é que são as complicações no pós-transplante, né? O paciente recebeu alta, depois de 6 meses, depois de um ano, quais são os problemas, o que a gente deve se preocupar a partir de então. Então, tudo isso é um aprendizado, e aqui eu coloquei uma tabelinha só com alguns exemplos que foram encontrados, né, como complicações precoces e tardias, mas de cada doença, então, um aprendizado diferente. O que eu achei interessante desse estudo foi um aprendizado do pós-transplante que a gente pega que está internado. E esse estudo foi mais interessante ainda para mim, que foram pacientes readmitidos na UTI, o que é uma coisa extremamente frequente. A gente é acionado muito, muito pelo pessoal da UTI, de transplante ou não transplante, mas a gente tem uma parceria muito grande. E eles viram, então, 153 pacientes que já tinham sido transplantados e foram readmitidos, né, depois da alta na UTI, com uma média de 6 meses pós-transplante, a maioria no primeiro ano, né, de transplante, e perceberam que uma taxa de óbito extremamente alta. O paciente que já foi transplantado e foi para a UTI, 45% faleceu. Mas como é que eu vou transferir esse tipo de informação para o paciente ou para a família? Então, eu, como paliativista, tenho que entender um pouco melhor como é que é essa evolução. Não é só morrer na UTI. Na UTI, percebam que teve quase 36% de mortalidade. Mas mesmo que ele saia da UTI, ainda é uma taxa que continua, é um risco que ainda é alto, né? Desses pacientes que morreram na UTI, 40% desses tiveram retirada de suporte. A maioria faleceu na UTI no primeiro mês, ele internou nos primeiros 30 dias, ele faleceu. E aí eu tenho que entender que quando o paciente interna por pneumonia, se ele tem uma disfunção de enxerto ou de padrão restritivo, nesse estudo padrão restritivo nenhum sobreviveu, nem a saída da UTI, ou com uma outra disfunção mais obstrutiva, mais obliterante, né, em estágios mais avançados, também é um sinal de que o paciente tem um fator prognóstico muito pior. O paciente tem ventilação invasiva e droga vasoativa, aumenta ainda mais. Para eu direcionar a família, e às vezes o paciente, olha, o quão grave é? Traduzir que é grave. É mais grave do que se ele não tivesse nada. Estou muito mais preocupada do que se ele não tivesse tudo isso. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender e construir ao longo do tempo. Então, são outros fatores prognósticos que não são os habituais nossos, que a gente usa, por exemplo, ECOG, ou KPS, ou PPS, que são outros fatores que a gente usa de prognóstico para pacientes que não são do transplante, né? E com isso, eu queria também mostrar que a gente tem uma tecnologia nova e que no COVID, para a gente trouxe a experiência da ECMO, que foi um transformador aqui, pelo menos no hospital. Atualmente, o cuidado paliativo está inserido no grupo de ECMO. Em que sentido? Eu faço parte do grupo que recebe a notificação de todos os pacientes que são candidatos e entram em ECMO. E aí, qual que é o papel do cuidado paliativo, então, que entrou em ECMO, né? Eu acho que é um paralelo do paciente de transplante. Eu sei o que é um paciente, às vezes, está pós-transplante, às vezes ele chegou num desespero, e na época do Covid, tudo bem, tem Covid, ele vai melhorar ou não vai? Ele vai se candidatar a transplante se ele estabilizar ou não? Então, nem houve tempo de preparo desse cuidado paliativo pré-transplante, né, direito. Ele já chegou, piorou rápido, foi para a ECMO. Mas a gente inserido nesse contexto, explicar que a ECMO não é para sempre, da mesma maneira, né, como o meu colega explicou, que o transplante não é uma certeza, dos riscos que se corre, de que, por exemplo, uma ECMO uma hora vai ser desligada, e que faz parte do jogo, faz parte da opção por colocar ECMO. Teve gente que já falou para mim assim, mas ECMO não é igual diálise, pode ficar para sempre? Então, são crenças que a pessoa, um leigo, tem, no final das contas, né? Ou a gente pode ficar 6 meses, 1 ano esperando esse órgão chegar com a ECMO. Não é assim que acontece. Então, tem sido um aprendizado geral, mas também abre todo um caminho o paciente transplantou, a gente teve agora recente o paciente que transplantou, teve uma parada cardíaca,
parecia uma rejeição aguda de enxerto, não era, mas ele teve uma parada e foi para ECMO. Então, a gente pegou uma ECMO num pós-transplante e um caminho de, e agora, o que vai acontecer? E a família fala para mim, eu esperava que fosse melhorar e não melhora. Então, ele vai morrer? E é uma incerteza global, não é só dela, é nossa também. Mas algumas coisas direcionam a gente precisa transferir esse conhecimento de uma maneira clara, mas humana, para essa família, que nem sempre é fácil. Muitas vezes a pessoa fala, piorou. Então, aquilo que eu vi o paciente quase morrendo outras vezes, eu estou vendo novamente. E às vezes tem uma questão que eles falam de, nossa, ele lutou tanto até agora, Deus vai me abandonar? Ele tem que fazer um milagre para mim. E como lidar com essa expectativa de potenciais milagres? Como é que a gente pode trazer isso para o nosso lado e criar uma expectativa de esperança realista para todo mundo? É um desafio e não é fácil e demora muito tempo. E por isso que a gente sempre está aqui para ajudar. E falando de retirada de suporte, eu sei que deve ter gente do Brasil inteiro, mas aqui a gente tem uma questão nova, inclusive da resolução do CREMESP de 2022, isso é do ano passado, que fala que a gente pode sim retirar suporte, né, ou não ofertar suporte, mesmo que a família queira muito, e entendam que querer muito um transplante não é uma decisão da família, né, um retransplante, por exemplo, mas explicar e falar que não vai atingir o objetivo, eu não falaria nem biológico almejado, o objetivo maior almejado, quero voltar para casa e andar de bicicleta. Não acho que vai acontecer isso, acho que ele vai voltar, mas talvez mais dependente, mais acamado, ou ainda existe isso, mas às custas de meses e meses e meses de reabilitação, tudo bem? Então, entender isso, né, o quanto que é adequado ou não. Como comunicar, como registrar em prontuário, isso é a primeira parte da resolução sobre a retirada de suporte, mas tem uma novidade agora também, que é envolver a equipe de especialistas em cuidados paliativos, e agora a retirada essa parte amarela grifada embaixo, que é a retirada de suporte artificial de vida, precisa ser considerada adequada por 2 médicos. Além do médico responsável pelo paciente, precisam ter mais 2. E um deles tem que ter alguma experiência em cuidados paliativos. Eu acho que essa resolução ela é um pouco confusa, mas trazendo muito mais que seria o ideal trazer o suporte de alguém com experiência de cuidado paliativo para não só escrever em prontuário, mas deixar tudo muito claro, dando um apoio para o intensivista e um apoio para a equipe de transplante. E esse deve ser um papel novo que a gente deve viver, desabrochar agora nos próximos meses, próximos anos. Gente, era isso que eu queria falar, agradeço demais o tempo de todos. Legal, Érica, a gente que agradece. Obrigado, foi muito bom, bom mesmo, bem didático, assim, excelente a discussão. E eu queria convidar agora para dar continuidade a doutora Priscila Leon. A doutora Priscila vai falar para a gente sobre a experiência do ambulatório, diretrizes antecipadas no transplante pulmonar. A palavra é sua, Priscila, obrigado. Boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo aqui e o convite para poder falar de cuidado paliativo em transplante. É um tema que eu gosto muito. E a minha parte é bem rápida, na verdade, é mais para a gente falar um pouquinho do que a gente tem feito, né? Acho que o Dani e a Érica colocaram muito bem a necessidade da gente pensar em cuidado paliativo desde antes do transplante e como o cuidado paliativo é importante no paciente já transplantado. E principalmente quando a gente pensa em transplante de pulmão, porque é isso, essa sobrevida é diferente em relação a outros órgãos, né? Pensando nisso, a gente começou no ano passado, aqui no INCOR, o ambulatório de diretivas antecipadas, e eu vou explicar mais ou menos como que funciona. Primeiro, que os pacientes que chegam para a gente são pacientes que estão muito graves do ponto de vista pulmonar, né? São pacientes já com uma pneumopatia terminal, avançada, com muito sofrimento, e muitos deles já estão em fase final de vida ou se encaminhando para isso por conta dessa pneumopatia. E aí fica muito dessa angústia do que a gente pode fazer, né? Eu vi até que a gente vai falar das perguntas mais para frente, mas até que ponto a gente está fazendo algo para ajudar o paciente, até que ponto aquilo é distanásia, né? É prolongamento fútil de vida e de sofrimento.
Então, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida mesmo, mas é muito importante a gente garantir que o paciente participe das decisões da vida dele, e por isso a ideia de diretivas antecipadas de vontade. Quando a gente pensa em diretiva de antecipada de vontade, é vontade do paciente. Então, não é vontade da equipe médica, não é vontade da família, é o que o paciente quer para a vida dele. E para isso a gente tem que conversar com o paciente. Então, o nosso ambulatório começou em agosto do ano passado. O alvo são todos os pacientes que vêm encaminhados para transplante. Então, o paciente vem para a primeira avaliação de transplante pulmonar, a gente já introduz o assunto e encaminha ele para o ambulatório de diretivas. A gente explica, olha, vai ser uma consulta diferente, a gente vai falar de temas difíceis, vai abordar o que pode acontecer caso você não opere, ou mesmo que você entre em lista, se pode acontecer de você não operar. E aí a gente faz essa introdução inicial na consulta e encaminha para o ambulatório. A gente aplica esse questionário pós, que é um questionário de comunicação. Eu não vou falar detalhes de todos os questionários, mas são 3 partes. Um é um questionário para a equipe, um para o cuidador e um para o paciente. Como que funciona isso? No final da consulta, a equipe preenche, respondendo o que ele acredita que o paciente estava sentindo. A gente orienta o cuidador a preencher, entendendo como o paciente está se sentindo, e o paciente vai responder o nosso gabarito. O objetivo desse questionário é depois, na consulta, a gente ver como as respostas são divergentes e como a comunicação com o paciente muitas vezes falha, mesmo dentro de casa, porque não é incomum o paciente colocar lá que ele teve uma dor insuportável, a família achou que era uma dor leve, e o médico nem perguntou se tinha dor e achou que estava tudo bem. Então, a gente estimula isso e a gente pretende avaliar o resultado desses questionários depois, mas com esse objetivo de melhorar a comunicação na consulta e estimular o paciente a se comunicar melhor em casa. A gente aborda nas consultas as diferentes esferas de sofrimento, então desde sofrimento físico, dor, falta de ar, enjoo, náusea, tosse, sofrimentos mentais, então ansiedade, insônia, tristeza, medo, sofrimento social da família que circunda, então às vezes o paciente não tem um apoio social adequado, não tem um cuidador adequado, tem, né, um cônjuge que maltrata ou que abandona, tudo isso a gente conversa bastante, e o sofrimento espiritual de algumas pessoas que possam ter alguma questão com a sua espiritualidade em si, e às vezes questões religiosas também. Na consulta a gente acaba discutindo sobre o prognóstico daquela doença, então trazer a realidade para o paciente de como é que você entende que é a sua doença pulmonar, o que pode acontecer mais para frente. Você entende que às vezes pode acontecer do transplante não ser possível. A gente vai trazendo um pouco dessa possibilidade para o paciente entrar em contato inicial com a gravidade do que está acontecendo, e a gente começa a discutir um pouco sobre o que são as diretivas antecipadas de vontade. Eu apresento o documento para eles, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e quando necessário a gente medica o paciente, e como a Érica falou, né, a gente usa bastante opioide, eu uso bastante no ambulatório para o pré-transplante, e também nunca tive problema de intoxicação grave, a gente sempre deixa o laxante junto, mas nunca vi paciente fazer intoxicação grave por opioide. Eles tendem a melhorar bastante dos sintomas. A gente tem levantamento na literatura já também, que mesmo pacientes transplantados que usaram opioide, no pós-operatório, a imensa maioria consegue suspender o uso, e só mantém o uso do opioide aqueles que usavam por dor crônica, e não por dispneia. Então, a gente acaba medicando também. Aqui é um modelo rápido, não vou ler com vocês, mas é só para vocês terem uma noção do documento que a gente apresenta. Tem o cabeçalho com os dados do paciente, os dados legais, né? Então, que o paciente está respaldado pelo Conselho de Ética Médico e Conselho Federal de Medicina para poder fazer as suas diretivas antecipadas de vontade. Tem um espaço para ele colocar os valores e desejos, o que ele não quer que seja realizado para ele, em caso de piora da doença que está causando isso. Então,
Se a minha fibrose pulmonar piorar, o que eu não quero que faça caso o transplante não seja possível. A gente estimula o paciente a escolher pessoas que ele quer que tome decisões para a vida dele e explica que ninguém pode modificar esse documento a não ser o próprio paciente. Quando que a gente vai usar esse documento? Isso tem que estar muito claro para todo mundo. Se o paciente não puder tomar decisões, porque enquanto ele estiver lúcido, orientado, é para ele que a gente vai perguntar coisas quaisquer sobre a saúde dele. Mas cabe à equipe médica de saúde explicar para o paciente o que significa ser entubado no caso de uma fibrose pulmonar avançada, no caso de uma disfunção crônica do enxerto, né? Então, o paciente tem que entender que, às vezes, a intubação não é indicada porque ela não vai levar a lugar algum, né? Então, cabe à equipe de saúde conversar com o paciente e explicar o que significa o ser reanimado ou não ser reanimado. A gente lida com uma população muito simples, em que às vezes eles não têm noção do que são cada um desses procedimentos, né? E daí a gente explica para o paciente que ele vai decidir isso. Se ele não puder responder por si, a gente recorre ao documento. A família não pode mudar o que está escrito, nem a equipe médica. E a gente não precisa registrar esse documento em cartório. Na verdade, o simples ato do paciente falar para a gente o que ele quer já é o suficiente para a gente registrar no prontuário, e se tiver por escrito, facilita mais para evitar dor de cabeça, mas, mais uma vez, não é necessário o preenchimento das diretivas. Depois que a gente faz essa primeira consulta, a gente deixa retorno ou por telemedicina ou presencial. E quando o paciente preenche o documento, a gente anexa no prontuário e coloca as informações no cabeçalho do atendimento. O que a gente presenciou desde o início do ambulatório, né? A gente consegue conscientizar os pacientes e os familiares da doença que eles têm, da gravidade da doença e do que pode acontecer lá na frente. Muitos pacientes agradecem, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem do que a gente assiste lá no ambulatório. Mas mesmo no final da consulta, eles ficam muito agradecidos por ter tido a oportunidade de falar sobre angústias das vidas deles e sofrimento e do que pode acontecer, porque os médicos, de modo geral, têm muito medo de falar para o paciente que ele está grave, que ele pode morrer, ninguém quer falar sobre morte. Eles ficam aliviados de poder achar um espaço para falar sobre isso. E acho que o mais importante é provocar reflexão sobre o futuro, né? Então, provocar nos pacientes e nos familiares a reflexão de que eles sim podem morrer e o que eles gostariam que fosse cumprido na fase final da vida deles. E essa é uma reflexão muito difícil. Acho que se cada um de nós parar para pensar nisso, a gente vai perceber que não é uma decisão de sim ou não na hora que interna. É algo que às vezes a gente demora semanas pensando naquilo, do que realmente é importante para a gente. Então, acho que o objetivo inicial desse ambulatório é tocar os pacientes para que eles pensem sobre isso no futuro. Eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Então, essa foi uma paciente que veio no ambulatório, ela tinha um sofrimento físico, uma dispneia importante, MRC3, ela tinha colocado uma gastrostomia para poder ganhar peso e tinha uma dor na inserção da gastrostomia. De sofrimento psicológico, ela era muito ansiosa, tinha muito medo de sofrer, falou que foi muito traumática a internação para a colocação da gastrostomia. Tinha um sofrimento social, porque ela não conversava com a filha mais velha dela por brigas pessoais, e tinha muito medo do que poderia acontecer com a filha do meio, que era a principal cuidadora, e negava sofrimento espiritual. Ela tinha uma religião e estava em paz com a espiritualidade dela. Na consulta, foi muito difícil falar sobre o documento, então nem sempre a gente vai entregar o documento para o paciente. Eu deixei até isso anotado, né? O paciente não consegue, neste momento, entrar em contato com a possibilidade de morrer, mas ela sabia que era uma possibilidade. E o que foi importante é que nessa consulta ela nomeou uma filha dela como principal cuidadora e falou que ela não acharia justo que a filha tomasse decisão sobre a vida dela, mas que ela delegaria essa decisão para a equipe de saúde. A gente acabou medicando, eu marquei um retorno precoce para ela por telemedicina, mas ela acabou internando no hospital uma semana depois, já em fase ativa de morte. E daí chamei a filha para conversar, como vontade da paciente, a gente explicou que existiam limitações
e acabamos optando por priorizar medidas de conforto em detrimento a procedimentos invasivos. Então, nesse exemplo, a paciente ela não definiu todas as diretivas dela, mas ela conseguiu definir alguém para tomar essa decisão por ela. Isso já é um passo imenso. Aqui é uma outra paciente que a gente conseguiu fazer diretivas antecipadas com ela internada, era uma paciente já transplantada, com uma disfunção crônica do enxerto, tinha disfunção renal também, pré-dialítica, em avaliação para transplante renal, e daí, numa das internações, a gente sentou, eu, ela e a mãe, a gente conversou bastante, explicou da impossibilidade de tratamento, de retransplante, ou do próprio transplante renal, e a paciente optou por não ser entubada, não ser reanimada e só ser levada à UTI se fosse algo que pudesse ser reversível. Estava bem tranquila em relação a isso, lógico que chateada pelo avanço da doença, mas vontades da paciente foram essas, isso foi registrado em prontuário da forma que está aí. Alguns meses depois, a paciente acabou chegando no pronto-socorro, já também em fase ativa de morte, sonolenta, gaspeando, e conforme conversa com a mãe e decisão da paciente, a gente conseguiu cumprir as diretivas antecipadas de vontade da paciente, ela não foi entubada, não foi reanimada, não foi levada para a UTI, o hospital fez uma força-tarefa para conseguir levar essa paciente para o quarto, ela subiu em pouco tempo para o quarto e acabou falecendo na mesma noite. Um outro exemplo, uma paciente que preencheu o documento de diretivas, e daí a paciente deixou claro que só a mãe seria responsável pelas decisões de final de vida dela, se ela não pudesse responder por si mesma, e caso a mãe não pudesse decidir, que ela decidiria que a equipe de transplante decidisse por ela. Acho que, mais uma vez, às vezes a gente não tem o documento preenchido, mas saber para quem perguntar é muito importante. E aqui um exemplo, também não vou ler com vocês, mas de um paciente que preencheu, escreveu bastante coisa do que ele queria, e ele só optou por não realizar cirurgias que não serviriam para dar conforto e não receber nutrição artificial. Mas é um paciente que queria ser reanimado e queria ser entubado em caso de piora. E para encerrar, eu trouxe a doutora Silvia, eu sei que ela está na palestra e assistindo também, ela me lembrou de uma paciente, de uma familiar que encaminhou para a gente um e-mail de agradecimento poucas semanas depois desse ambulatório de diretivas, né? Então, eu vou ler para vocês aqui, né? Boa noite, aqui é a filha da CPS. Amanhã minha mãe teria 2 consultas no INCOR, porém, infelizmente, no dia 22 de outubro, às 1h28, minha mãezinha veio a óbito. Ela tinha muito medo de morrer com falta de ar. Graças a Deus, ela não foi entubada, não teve forte falta de ar, foi sedada e faleceu dormindo. Obrigado pelo carinho e atenção que tiveram por ela. Eu acho que a gente reconhecer a gravidade desses pacientes e conseguir proporcionar cuidado, carinho e conforto para esses pacientes, mesmo pensando em transplante, é muito importante. Acho que é isso que eu tinha para falar. E muito obrigada. Fico à disposição aí de vocês. Deixa eu só fechar minha tela aqui. Obrigado, Priscila. Queria, assim, antes da gente encerrar, fazer alguns comentários, assim, muito legal, assim, da BTO, né? Discutir esse tema da terapia paliativa no transplante é uma coisa, assim, que eu acho que a educação nesse ponto é fundamental. Alguns conceitos ainda são bem desconhecidos, como vocês falaram, né? Assim, embora a ideia de tratamento paliativo já é algo que a gente já conhecia na oncologia, mas no transplante ainda não muito, mas assim, se tem um local em que se cabe bem o tratamento paliativo é no transplante de órgãos sólidos, né? No transplante de pulmão, como vocês falaram, tanto no pré-transplante como no pós, são pacientes que têm bastante sintomas, têm bastante estresse, muitas questões psicológicas, ansiedade, enfim, medos, receios sobre sobrevida, sobre expectativas, se vai conseguir transplante, se não vai, é fundamental. E a gente vê nos nossos serviços várias barreiras para que isso aconteça, né? Barreiras na família, nos colegas médicos, e muito dessas barreiras vêm do desconhecimento, aquele receio da família de que o cuidado paliativo seja desistir do transplante, do tratamento definitivo, né? O próprio médico às vezes acha que o tratamento paliativo ele compete com o tratamento definitivo da condição. E a gente sabe que hoje várias sociedades, associações preconizam o contrário, que o tratamento paliativo ele comece logo que o paciente começa a ter sintomas, né? Que ele vá junto caminhe em paralelo com os cuidados, digamos assim, o tratamento
definido para aquele paciente, o transplante, né? Então, tem que ir caminhando junto ali, porque esse paciente vai se beneficiar. E, assim, eu queria ouvir de vocês, assim, a Priscila falou muito bem sobre isso, né? A organização do ambulatório dela, isso é bem legal, é um exemplo para nós. Mas, assim, sobre como organizar, assim, serviço, no serviço de vocês, assim, o que vocês acham que é o ideal para a gente conversar com o nosso gestor, a nossa instituição, como integrar o cuidado paliativo, se a gente tem que ter o paliativista, um especialista nos nossos times, se a gente deve treinar os profissionais que a gente já tem, os pneumologistas, cirurgiões nisso, né? Assim, então, como é que vocês pensam sobre isso? Como integrar isso daí na prática dos nossos serviços? E aproveitando aqui, tem algumas questões assim, depois vocês podem ver, a Silvinha mencionou aí, levantou uma questão interessante, se o Daniel puder falar, que é sobre a questão também da equipe, né? Assim, de como, assim, lidar com a questão da equipe, do estresse que a equipe sofre também no dia a dia, né? Não só o paciente e família, mas, assim, o que é que se pode fazer nessa questão do estresse da equipe, de lidar com os pacientes com essas questões, enfim. Tá aberto aí para a palavra para vocês. Posso comentar primeiro? Acho que Claro. da primeira questão, né, como estruturar, eu acho que a gente abordar isso desde o pré-transplante é muito importante, porque facilita muito o paciente saber que a vida é finita. E eu brinco, né, o paciente transplanta, ele acha que ele tem um atestado de mortalidade que não vai acontecer, principalmente no transplante de pulmão. Então, acho que a gente não ter medo de falar sobre complicações é muito importante. Eu acho que isso é um primeiro passo. Ter um paliativista sempre ajuda, por mais que eu tenha tido formação em cuidado paliativo também, eu fiz a pós-graduação nisso, acho que a Érica e o Dani vão poder falar, porque eles acompanham muitos casos que eu vejo também. Às vezes a gente está tão conectado ao paciente que a gente não consegue enxergar o limite. Então, ter alguém de fora que vem e fala, olha, está na hora de parar, ajuda muito. Mas também ajuda muito o fato de eu já conhecer o paciente e conseguir aplicar algumas coisas de paliativo. Então, eu acho que todo mundo deveria ter esse tipo de formação, mas associar uma equipe de cuidado paliativo no hospital especializado em transplante, eu acho importantíssimo. Eu acho essencial. Não sei se alguém quer fazer algum Pri, comentário. sabe que eu recebi um comentário do chefe de transplante hepático aqui no hospital, e aí eu falei assim, olha, quero muito, mas não tenho como. Ele sugeriu que a gente acompanhasse todos os pacientes transplantados do hospital. E eu falei, impossível, somos uma equipe de 3 em 750 leitos no hospital. Se eu pegar 30 leitos de transplante, eu já não tenho equipe para atender o resto do hospital inteiro. Então, eu acho que existe esse desejo, essa demanda, cada vez pessoas mais abertas a chamar, mas a gente ainda tem uma certa escassez. Acho que não vai ter paliativista para todo mundo, essa é a verdade. Então, a gente fala de paliativo primário, secundário, terciário, e transplante para mim é quaternário, né? Então, tem o do transplantador, que eu acho que da equipe de transplante que tem que ter um mínimo de conhecimento para ir tocando e começando a abordar. E em alguns casos, quando a coisa fica mais difícil, aí eu acho que tem que ter um especialista. Mas eu acho que vai ser muito difícil ter, assim, para todos os pacientes do transplante, de qualquer órgão, um paliativista acompanhando. É igual achar que vai ter paliativista para todo um paciente oncológico, todo paciente com Alzheimer, todo paciente cardíaco. É muito difícil acontecer. Então, acho que tem que ter um treinamento básico e alguém disponível, uma equipe disponível para os casos mais difíceis, né? Para alguns triggers maiores. E é isso que a gente faz aqui no hospital. Eu, de alguma maneira, tento participar de algumas reuniões quando possível, né? Entre elas do transplante. E quando tem um caso que, peraí, vem cá, discute comigo. Você acha que eu estou indo a mais? Como é que está indo? Está menos? No que você acha que você pode ajudar? Porque eu nem sei no que a equipe de paliativo pode ajudar. E eu falo, olha, a gente podia fazer assim, assim, assado. Vamos testar? E às vezes testa, dá super certo, a grande maioria dá super certo, mas eu acho ainda que está sendo um aprendizado, e onde que vai ser esse limite? A partir daqui a gente aciona ou não, é uma coisa que a gente vai ter que descobrir, até porque o transplante está evoluindo assim nos últimos anos, assim, absurdamente. Queria colocar uns comentários, também concordo com a Priscila e com a Érica. Não acho que tem paliativista suficiente para tudo, e não acho que é qualquer profissional que tem condição de lidar com um paciente transplantado. É um paciente totalmente diferente dos outros, então, assim, se não tiver uma boa vivência, estudar a fundo, ter um bom vínculo com a equipe de transplante, pode ser que o tiro saia pela culatra.
Então, é boa essa integração, mas eu concordo que não tem gente suficiente para tudo isso, apesar de ser o desejo de todos ter realmente integração. E eu concordo com a Priscila, o ideal é que a própria equipe de transplante já tenha, pelo menos o básico ali, né, de fazer um feijão com arroz, o manejo de sintomas, de avaliar um sofrimento, de introduzir uma psicologia no emocional ali, ou a psiquiatria às vezes ajuda bastante no manejo medicamentoso, né, extremamente complexo. Então, deixando às vezes o paciente mais difícil, talvez mais no final de vida, as decisões mais complexas para a integração aí com uma equipe de paliativo mais especializada, alguém que tenha mais vivência, que faça só isso, porque o olhar acaba sendo diferente. A Silvia colocou numa questão aí, a obstinação da equipe, o momento de integração aí. Lembro claramente de um dia que ela veio assim, Dani, eu estava postergando para te chamar, uma paciente muito querida nossa aqui, que já está há 4 meses e que não sai da tráqueo e BIPAP, mas te chamar também é aquela coisa, né? Silvia, eu tô aqui para te ajudar, não tô aqui para falar que você está fazendo certo ou errado, né? O que você precisa de mim, né? Então, não sei, eu acho que a gente está indo demais, mas a gente acabou de fazer uma broncoscopia e é um novo bicho ali que dá para tratar com antibiótico, mas eu não sei, tô com a sensação de que está sendo too much. Mas a gente já está tão envolvido, é uma paciente que foi para ECMO, a gente lutou tanto, dá uma sensação de morrer na praia. E aí você via claramente ali que tinha, obviamente, um envolvimento, né, de todo o pré-transplante, peri-transplante, aquela expectativa com o sucesso. E eu falei, Silvinha, vem cá, dá um abraço. E aí, não, eu sei, a gente está indo demais aí, ela está sofrendo, a gente está fazendo ela sofrer mais do que a expectativa dela realmente sair, né? E, óbvio, lidar com a família, dar mais notícias é complicado, mas às vezes a pessoa de fora, que não tem todo esse envolvimento emocional, consegue ter um olhar um pouquinho mais crítico, mais clínico, e aí poder ponderar aí qual que é a proporcionalidade, até onde estão sendo ultrapassados os limites. Mas essa integração e ter alguém que tem técnicas de comunicação, tem a base paliativa, é fundamental para lidar com a família, porque uma coisa é o transplantador que está naquela visão do órgão, né, e do sucesso, da terapia e da sobrevida, e aí, ó, não vai dar certo, deixa eu chamar alguém aqui para dar as más notícias e fazer. Essa transferência é muito ruim, né, para todo mundo, para quem chega lá com praticamente aí com a enxada na mão para poder cavar a cova, né? E aí quem tem todo aquele vínculo se exime dessa situação e desloca a responsabilidade. Para todo mundo é uma grande perda, principalmente para a família, para o paciente que acabam pensando, mas eu quero que o meu médico me fale que eu não vou transplantar. Eu concordo, acho que tem que ser o especialista de falar por que o A, B, o C e o D não vai transplantar, ou porque está dando errado, ou porque aquela expectativa toda não vai se concretizar. E a gente acaba complementando com o acolhimento, com as técnicas, os sintomas aí do especialista. E aí entra junto. Se isso for desde o começo, é muito mais fácil do que esperar tudo dar errado aí para poder realmente discutir essas limitações. Só acrescentar do cuidado com a equipe, né? Eu acho que fazer debriefing é algo essencial. Então, dos piores casos que eu tive, às vezes a gente ficou arrasado semanas porque o paciente morreu e a hora que senta a equipe toda para conversar e desabafar, que seja, dar um aconchego, sabe? E eu falo isso tanto como médica, mas acho que também a equipe de multiprofissional, eles sentem falta de entender e ver que tá tudo bem eles estarem tristes porque aquele caso deu errado. Então, acho que a gente fazer mais reuniões multiprofissionais, né, com a equipe que assiste o paciente é uma das coisas que ajuda no cuidado com a equipe. E higiene mental, assim, cada um encontra a sua, se vai ser terapia, se vai ser ginástica, o que vai fazer é essencial para conseguir ter uma válvula de escape aí, porque a gente vive no estresse o tempo todo. Então, acho que o cuidado da equipe passa por esse lado aí também. Legal, gente. Felizmente, nosso tempo aqui está acabando. Priscila, Érica, Daniel, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Surgiram aqui várias perguntas. O tema realmente é interessante, empolgante. Todo mundo quer participar. A gente atingiu aqui no horário de pico aqui 70 participantes. Foi muito bom. Acho que vale a dica para a BTO repetir o tema assim, que é bem interessante. Tá certo? Obrigado aí. Lucas, você encerra? Putz, foi fantástico. Eu estou vendo assim o pessoal interagindo, né? É um tema que traz todo tipo de dúvida, de situação,
o dia a dia desses pacientes super graves, né? Então, isso é muito legal. E várias perguntas, queria que pudessem responder parte delas. Eu achei que fosse acabar com 3, 4, e começou a aparecer 5, 6 perguntas. Teve mais de 8 perguntas aí que provavelmente a gente não vai conseguir responder tudo agora. No congresso da BTO, em setembro, vai ter uma palestra super interessante de frailty, né, em órgãos cardíaco e pulmonares, tá? Em transplante cardiopulmonares. Eu acho que é uma segunda chance aí para quem puder comparecer ao congresso, que vai ser em setembro, né? Final de setembro, acho que 27, se eu não me engano. É uma ótima oportunidade de quem puder comparecer para encontrar, discutir, não só durante a palestra, mas sentar e ter alguma conversa sobre isso, que é algo que com certeza cada dia mais vai apresentar para a gente no dia a dia, né? Então tá, obrigado Israel, obrigado Daniel, Érica, Priscila. Vamos encerrar hoje, porque já deu mais de 1h30 aí de webinar, provavelmente o mais longo que a gente teve. E acho que mais no segundo semestre tem um outro tema, que vai ser algo de infecção aí em pacientes transplantados. Espero que todos possam comparecer de novo. Um abraço a todos, boa noite e até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal.